Pessoal, graça e paz. Pode continuar do jeito que você está, vamos orar para a gente iniciar. Pai querido, aqui estamos, Senhor, na Tua presença nessa noite. Somos infinitamente gratos ao Senhor pelo Teu cuidado. Eu peço ao Senhor, Pai, que nos abençoe nessa noite. E tudo aquilo que vamos aprender, vamos falar aqui nessa noite, que seja para o bom andamento da Tua obra, que seja para o nosso crescimento, para que esse entendimento, Pai, ele fique fixo na nossa mente. E que possamos compartilhar esse entendimento e que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor, Pai. Abençoe aqueles que estão nos assistindo pela live e que o Senhor também os abençoe, que eles também sejam, que o Teu Espírito venha abranger a casa de cada um, Pai. Seja conosco, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Rony, você abaixa só um pouquinho? É para não dar o reverb. Pessoal, hoje então, lembrando que toda nossa segunda e quarta-feira é aula de teologia, né? E hoje a nossa aula ela vai ser aberta, está sendo aberta para todo mundo, estamos transmitindo, porque normalmente a aula ela não é transmitida, a gente só grava a aula, só os alunos que têm acesso à aula. Então hoje nós vamos falar sobre dízimos e ofertas. Pode subir um pouquinho, Rony? Só um pouquinho? Do jeito assim, tá bom, desse jeito aí tá ótimo. Aí na live, você pode deixar do jeito que está mesmo. Ah, beleza, fechou. Quem está nos assistindo pela live aí, dá um retorno aí nos comentários, por favor, se o som está bacana. Então, hoje nós vamos falar de dízimos e ofertas. E na quarta-feira, se der tempo, né, porque eu estou achando que o dízimo e a oferta a gente não vai conseguir terminar hoje, sabe? Mas eu não vou ir até tardão igual aquele dia, não. Acho que na última vez, quase 11 horas da noite nós saímos daqui. Ó, o pessoal começou a levantar, calma aí, gente. Então, hoje nós vamos falar então sobre dízimos e a intenção é terminar tudo hoje, para quarta-feira a gente poder falar de dons espirituais. Se não der, a gente termina na quarta-feira e dons espirituais a gente fala semana que vem, não tem problema. Mas então vamos lá. Nós vamos usar muito a Bíblia hoje, tá, gente? E esse material que eu vou usar aqui, eu vou disponibilizar para vocês depois. Vocês só me mandam eu posso mandar no grupo da igreja lá. Acho que todo mundo está no grupo e vou mandar no grupo da teologia. O pessoal vai ter acesso a esse material aqui. Então, vamos ler algumas passagens aqui para a gente entrar no assunto do dízimo. Lembrando que nós vamos falar hoje de um assunto que talvez é um dos maiores tabus para se falar dentro da igreja. E não tabu, porque não deve ser falado. Normalmente, quando a gente fala de tabu, a gente está falando de algo assim, que é ruim, coisas que a gente não quer falar. Mas quando se trata disso dentro da igreja, é complicado falar disso. Porque quando você fala a palavra, se você falar dinheiro, a palavra dinheiro dentro da igreja, o pessoal já fecha a cara já, bacana. Se você falar a palavra dinheiro, se falar essa palavra aí é problema. Então, a nossa intenção é desmistificar isso. É trazer um entendimento que é o que a gente fala, o jargão da oferta é a realidade. Por exemplo, quando a gente fala assim, se você tem condição de ofertar e dizimar, não é para você ser abençoado. Se você dizima e oferta é porque você já é abençoado. Então, quando nós não entendemos dízimos e ofertas, e quando a liderança da igreja, que é o nosso papel dos pastores e líderes, ensinar a igreja sobre isso, quando a gente não ensina isso, Rony, a gente está tirando da igreja aquela condição dela receber de Deus pelo dízimo, que é algo bíblico, né? Promessas do Senhor que estão atreladas à fidelidade, e quando eu não ensino isso à igreja, eu estou tirando a oportunidade deles poderem receber isso do Senhor. Então, nós estamos aqui para desmistificar isso nessa noite, e a gente entender isso, e a gente compartilhar isso. Lembrando que cada um de nós que estamos aqui, a maioria de nós aqui somos líderes, o nosso papel, sabe, às vezes a pessoa fala assim, pastor, como é que você começou, você aprendeu tanta coisa, assim, você deve estudar pra caramba. Na verdade, você só aprende quando você ensina. Quando você reparte, é a hora que você aprende de verdade. Quando você vê assim, eu tinha professor na faculdade, o cara chegava assim, só com a caneta para escrever no quadro. Aí ele chegava e perguntava para nós, gente, alguém me mostra aí a conta que nós fizemos na última aula. Aí você ia lá, foi isso aqui. Aí ele só copiava a conta
E ele dava aula toda naquela matéria, assim, dificílima para nós, que era terrível, tipo assim, engenharia dos fluidos, mecânica, sei lá, que trem, resistência material, trem do outro mundo, e ele numa facilidade. Mas é porque ele já tinha uma prática, cara, ele já faz aquilo anos e anos. Então, e ele só aprendeu de fato quando ele começa a transmitir o conhecimento. Então, nós que somos líderes, tudo que você aprender, tudo, gente, você tem que transmitir aos liderados, entendeu? Então, quando você tem um estudo, você aprende algo, transmita, porque nesse momento é que você vai aprender de fato. Então, a primeira menção que nós temos na Bíblia da palavra dízimo está em Gênesis, capítulo 14, versículo 20, que diz assim, ó, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, ele saiu ao encontro de Moisés. Aliás, Moisés não, Moisés está lá na frente, ele saiu ao encontro de Abraão. Aí, e diz assim, e abençoou, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Ou seja, nós estamos falando do patriarca Abraão. Presta atenção que do tempo que eu estou falando de Abraão. Aí depois tem Isaac, Jacó, aí depois vem Egito, José, Moisés. Ou seja, Moisés é que nós temos o quê? Quando vem Moisés, vem a lei, junto com Moisés. Só que nós estamos falando de Abraão. Então, Abraão, ele deu a Melquisedeque o dízimo. É a primeira menção que a gente vê da palavra dízimo. E a palavra dízimo, o seu conceito, né, a sua estrutura vem de 10%. Então, se você vê assim, e isso é realidade, tá, gente? Eu já vi um anúncio de uma igreja, não era igreja de renome, né? Porque se fosse de renome, não ia fazer isso, né? Mas assim, promoção de dízimo, entendeu? Tipo assim, aqui é 5%, tipo isso. Tipo Black Friday. Então, a palavra dízimo, ela já vem, a sua estrutura vem de 10%. Então, aqui o dízimo é mais barato, teria que mudar o nome da palavra dízimo também. Aí, alguns capítulos para frente, nós lemos aqui Gênesis capítulo 14, versículo 20, e alguns capítulos para frente, em Gênesis 28, versículo 20 até o 22, Jacó também, ele faz um voto em Betel, e ele fala assim, de tudo que me deres, certamente eu lhe darei o dízimo. Agora nós falamos de Abraão, estamos falando de Jacó agora. Então teve Isaac e Jacó. Nós estamos falando de dois camaradas que vieram antes de Moisés, porque a lei vem com Moisés. Nós estamos falando aqui de dois caras que ofertaram ao Senhor dízimos. E a terceira menção que a gente encontra é em Levítico, capítulo 27, 30, que diz assim, ó, também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Então, nós temos aqui 3 menções de dízimos, palavras dízimos na Bíblia. E nós vamos começar por essas menções. Há algo na Bíblia, galera, que nós chamamos na teologia de tipo e antítipo. O que é isso? O tipo é uma sombra, é algo que simbolizava. Vou dar um exemplo. O dilúvio é um tipo de arrebatamento da igreja. Se você reparar o dilúvio, é como se fosse o arrebatamento da igreja. Por quê? Noé pregou e tal, falava, o pessoal não dava ouvido, até que a arca se fechou, não foi Noé que fechou, a arca se fechou, e ele estava lá dentro, e as pessoas ficaram de fora querendo entrar, mas não tinha mais essa oportunidade, e quem estava fora da arca, todo mundo morreu. E teve um período para que as pessoas aceitassem ir para dentro da arca, mas ninguém quis. Então, o dilúvio, ele é um tipo de arrebatamento. Ou seja, ele é um tipo, ele é uma sombra, é algo que simbolizava algo que viria. Então, o dilúvio é um tipo e o antítipo é o acontecimento de fato. Ou seja, o tipo é o dilúvio, que é um tipo de arrebatamento, e o antítipo é o arrebatamento de verdade. Aí se você falar assim, o tabernáculo é um tipo de Deus, ele apontava para Jesus o tabernáculo. As coisas que tinham dentro do tabernáculo, no pátio, no lugar santo, no santo dos santos, apontava para algo que viria, era sombra de Deus, até que Jesus veio. A Bíblia fala assim que ele habitou no nosso meio, essa palavra habitou, no grego, no original, fala assim, ele tabernaculou entre nós. Ou seja, ele fez morada em nosso meio. Então,
existe o tipo, que é uma figura, uma sombra de algo que viria, e o antítipo é o que de fato aconteceu. Vocês entenderam isso aí? Eu preciso que vocês entendam isso aí para a gente dar sequência. Então, nós temos na Bíblia três tipos de dízimos, tipos de dízimos, e temos 5 tipos de oferta. E assim, cara, você vê que a gente nem bate nessa tecla na igreja. Imagina aqui que a gente falasse assim, a partir de agora, hein, pastor Wesley? Nós vamos bater na tecla de 3 dízimos, 5 ofertas, hein? Aí acabou. Aí o tesoureiro é para aplaudir de pé, né? Então, nós temos 3 tipos de dízimos e pelo menos 5 tipos de ofertas. Quais eram os 3 tipos de dízimos que tinha na Bíblia? Tinha o dízimo, o levítico, ou o dízimo sagrado. Temos os dízimos das festas e temos o dízimo dos pobres. Tudo isso tem uma referência bíblica da gente. Na hora que eu der o material para vocês, vocês vão ter essa referência. Eu vou falar ela aqui, porque quem está ouvindo. O levítico, ou o dízimo sagrado, está em Números 18, 21. O dízimo das festas está em Deuteronômio 14, 22. E o dízimo dos pobres está em Deuteronômio 14, a partir do versículo 28. Mas isso vai estar todo no material de vocês. Porque se a gente for falar de todos eles aqui, nos mínimos detalhes, a gente não termina. E temos também 5 tipos de ofertas diferentes, que são elas: oferta de holocausto, que era a oferta queimada, tinha uma oferta de manjares, ofertas pacíficas, oferta de sacrifício pelo pecado e oferta pela culpa. Todas essas ofertas eram um tipo de culto que acontecia ali no tabernáculo, e cada oferta que o sacerdote ele oferecia era para alguma coisa. E a gente viu aqui, né, o holocausto, de manjares, oferta pacífica, sacrifício pelo pecado e oferta pela culpa. Qual era o propósito dos dízimos e ofertas? Cara, antes de entender o propósito, a gente precisa entender algo. Em Êxodo capítulo 13, versículo 1 e 2, fala assim, olha o que Deus fala, em Êxodo 13, versículos 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: me consagre todo primogênito, todo que abre a madre da sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto do homem como dos animais, eles serão meus. Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, eu quero todo primogênito. A partir de agora, todo primogênito, ele é meu, é separado para mim. Ou seja, todo primeiro filho, aquele que abre a madre, né, o que foi o primeiro a ser parido, né, e todo animal que é o primogênito também, eu quero todos para mim, o primogênito. Deus pede isso para Moisés. Em Êxodo capítulo 13. Aí lá em Êxodo 34, 19 e 20, Deus ele vai repetir a mesma coisa para Moisés. Ele vai falar assim: todo que abre a madre é meu, também de todo gado, sendo todo macho, o que abre a madre é meu. Ele vai falar das vacas, das ovelhas. Aí, e ele continua no versículo 20 dizendo assim: ninguém, olha para você ver o que ele faz, ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. Quando é que Deus fala isso? Logo após aquele episódio do bezerro de ouro. Vocês lembram do bezerro de ouro? O povo de Israel, ele sai do Egito por forte mão de Deus. Deus entra com providência, resgata o povo usando Arão e Moisés. Eles entram ali como libertador do povo, eles saem do Egito, vê aqueles milhões de milagres. O livro de Êxodo é o livro que tem mais milagre na Bíblia, é o livro de Êxodo. E o povo de Israel viu tudo isso, cara. Viu as 10 pragas, viu tudo que aconteceu, viu Deus cuidando do povo de Israel e o povo egípcio sofrendo. Aí depois viu o mar se abrindo e o povo para no Sinai. Moisés sobe ao Sinai para falar com o Senhor. Enquanto Moisés está lá e Deus dá os mandamentos para ele, o que acontece? O povo lá embaixo faz um bezerro de ouro. Aí Moisés ele desce. Quando Moisés ele desce, ele vê o pessoal. Deus fala com ele: Moisés, desce lá, porque o seu povo fizeram um bezerro lá e estão adorando esse bezerro. Aí Moisés desce e dá de cara com aquele bezerro. E a gente sabe a história. Deus ficou muito irado.
Deus queria matar todo o povo, fazer um povo novo através de Moisés, a partir de Moisés, assim como foi feito com Noé. Deus queria fazer a partir de Moisés. Moisés não quis, pediu a Deus pelo povo, que tivesse misericórdia do povo. Ele interviu e Deus teve misericórdia do povo. Aí, depois desse episódio, Deus falou assim com Moisés: Moisés, ninguém apareça diante de mim mais, sem nada nas mãos. Todo mundo que vier diante de mim tem que trazer alguma coisa para me ofertar. Era como se Deus falasse: ó, eu vou dar uma chance para vocês de fazer do jeito certo. Ninguém vem a mim de mãos vazias. Isso está em Êxodo, capítulo 34, versículo 20. Aí, aqui aconteceu o seguinte, que Deus, então, ele pede a Moisés todo o primogênito. Vocês estão aqui comigo? Amém. Aí, em Números 3, versículo 40 ao 51, acontece algo diferente agora. Deus, ele fala com Moisés: Moisés, eu não quero mais os primogênitos. Eu quero agora a tribo de Levi para mim. Eu quero a tribo de Levi. Então, você vai trocar comigo. Era tipo assim, a troca tipo assim: eu tenho 100 primogênitos aqui, e a tribo de Levi são 100 pessoas, me dá os 100 aí que eu te dou os 100, e morreu aí. Deus fez essa troca com Moisés, e ele falou assim: eu quero a tribo de Levi para mim agora, eu não quero mais os primogênitos. E onde a gente vê isso? Em Números, capítulo 3, versículo 40 até o 51. Eu vou ler tudo isso, porque precisa ler, para vocês entenderem o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Deus disse o Senhor a Moisés: conta todo o primogênito varão de Israel, cada um nominalmente, de 1 mês para cima. Ou seja, conta todo o primogênito de 1 mês para cima, um primogênito. E para mim, você vai me dar os levitas em lugar de todos os primogênitos, porque Deus já tinha pegado os primogênitos, já tinha falado: os primogênitos é meu. Agora ele fala com Moisés: eu não quero mais os primogênitos, eu quero a tribo de Levi. Aí, contou Moisés como o Senhor lhe ordenou. Todos os primogênitos que Moisés contou foram 22.273. 22.273. Isso foram os primogênitos. Aí agora, Deus fala assim, ó: toma os levitas em lugar dos primogênitos, e você vai me dar agora os levitas. Aí ele fala assim, ó: pelo resgate de 273 dos primogênitos, que excedem o número dos levitas. Ou seja, Deus tinha mais primogênito do que Moisés tinha levita para ele. 273 mil a mais Deus tinha de primogênito. Aí ele falou assim: Moisés, você vai me dar os levitas, e isso que você está me devendo aí, porque eu tenho 273 mil a mais, você vai pagar por eles. Você vai pagar prata por cada vida. Aí olha o que fala assim, ó: tomarás por cabeça 5 ciclos. Aí eu sei que na tradução aqui, alguém tem a Bíblia na linguagem de hoje? Você tem? Leia para mim, Números 3, versículo 49. Só para falar aqui em peso, de quantos quilos de prata que eles tiveram que pagar pelos primogênitos que excedia. 3:49. Então Moisés pegou o dinheiro, isto é, 15,5 kg de prata. Beleza, só isso aí que eu queria. Você falou 15,5 kg de prata, que Moisés teve que pegar para pagar pelos primogênitos de Deus, que era mais. Deus tinha mais primogênito do que Moisés tinha na tribo de Levi. Vocês estão entendendo? Aí Deus fala assim, ó: você vai pegar esses 15,5 kg de prata e você vai levá-los a Arão e a seus filhos, segundo o mandamento do Senhor, como o Senhor ordenou a Moisés. Até aqui está tudo bem? Então, relembrando, Deus ele separa os primogênitos. Agora ele fala com Moisés: Moisés, não quero mais os primogênitos, eu quero os levitas. E por que Deus escolheu os levitas? No episódio do bezerro de ouro, quando o povo Arão constrói um bezerro de ouro e o pessoal começa a adorar agora o bezerro de ouro, Moisés ele desce do Monte Sinai, quebra as tábuas da lei e ele fala assim, ó, olha o que Moisés fala. Ele fala assim: quem é do Senhor, venha do meu lado aqui. Vai todo mundo da tribo de Levi, vai para o lado de Moisés, da tribo de Levi.
Aí, naquele dia, Deus deu um mandamento para aquela tribo de Levi que veio a Moisés matar todo mundo que era idólatra, que tinha adorado o bezerro. Aí, quem tinha vindo a Moisés era a tribo de Levi. Então, a tribo de Levi foi e matou todos os idólatras, entre eles parentes, filhos, pais, primos, eram os idólatras. Morreram 3.000 pessoas naquele dia. Aí agora, na hora que Deus, ele fala assim, não quero mais os primogênitos, eu quero os levitas. Por quê? Porque os levitas foram aqueles fiéis a Deus, quando Moisés falou assim, quem é do Senhor, vem até a mim. Vieram a tribo de Levi toda. Então Deus agora, na hora de escolher, no lugar dos primogênitos, ele falou assim, eu quero a tribo de Levi. Até aqui vocês entenderam? Então, Deus, ele escolheu agora a tribo dos levitas, e ele separou os levitas para quê? Para tomar conta de tudo que tinha no templo, de fazer todos os sacrifícios, todos os cultos que aconteceria ali, todos os rituais que aconteceria ali, toda a limpeza, todo o ensinamento, tudo o que acontecia no templo, era a tribo de Levi, que estava responsável por fazer. Então agora, qual era o propósito dos dízimos? Nós já vamos entrar nos dízimos. Eu só precisava que vocês entendessem o porquê que nós temos os dízimos. Deus, então, ele separou a tribo de Levi, e quando Deus distribuiu as terras, ele não contemplou a tribo de Levi. Ele falou assim, vocês não precisam, Deus falou para eles assim, vocês não precisam, porque eu sou a herança de vocês. Deus falou assim com os levitas, eu sou a herança de vocês. Vocês vão ficar por conta de cuidar do templo, de fazer os rituais dentro do templo. Vocês, a linhagem sacerdotal tinha que ser levita. Nem todo levita poderia ser sacerdote, porque para ele ser sacerdote, ele tinha que ser da linhagem de, vocês lembram? Termina com A e termina com Ão. Arão. Então, para ser sacerdote, tinha que ser da linhagem de Arão, mas necessariamente tinha que ser levita. Não era todo levita que podia ser sacerdote, mas todo sacerdote naturalmente seria levita, porque tinha que vir da família de Arão. Então, Deus, ele separa agora os levitas, e ele fala o seguinte, ó, no versículo, Números 18, versículo 20 e 26. Números 18, versículo 20 e 26. Disse o Senhor a Arão, na sua terra, herança nenhuma terás, e no meio deles, nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Deus está falando isso com os levitas. Aí ele fala assim, aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança. Agora você está vendo que começa um mandamento de Deus agora. Ó, aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que me prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas, olha para você ver, mas os levitas farão serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações, ou seja, um estatuto perpétuo. Versículo 24, porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresenta ao Senhor em oferta, dei por herança aos levitas. Ou seja, a partir daqui, nós temos um povo que foi separado por Deus, que era a tribo de Levi. Eles foram separados por Deus para cuidar do templo e das coisas do templo, e Deus institui. Os dízimos são para manter a tribo de Levi, porque eles vão ficar por conta disso, eles não vão trabalhar, eles não têm herança, eles não receberam terra, eles vão cuidar de tudo no templo. Então os dízimos é para manter a tribo de Levi. Vocês estão aqui comigo? Então fechou. Então qual era o propósito dos dízimos? Tinha 3 propósitos específicos. Os dízimos eram destinados para manter os sacerdotes e os levitas. Eu falei, por que eu separei? Porque o sacerdote tinha que ser da linhagem de Arão.
e os levitas. O outro propósito do dízimo era o quê? Cuidar dos órfãos e das viúvas. E o outro propósito do dízimo era cuidar dos necessitados, que eram os pobres e os estrangeiros. Cara, quando você vai ler no Antigo Testamento, como eles tratavam os estrangeiros, era algo bem bacana de se ver, que é algo quase que impraticável hoje. A pessoa estava atravessando, indo para outra cidade, já estava de noite. Você, como bom hospedeiro, você colocava aquela pessoa dentro da sua casa, dava para ela tomar um banho, lugar para ela dormir, uma pessoa que você nunca tinha visto. E essa era uma lei, era um costume do povo, tratar bem os estrangeiros. Então, eles tinham que cuidar dos estrangeiros. Então, um dos propósitos dos dízimos era direcionado a isso, que era cuidar dos pobres e dos estrangeiros. Então, agora que a gente falou de tipo, que era sombra, né? A sombra de algo que apontava para algo que viria de fato, nós temos o quê? O templo, ele era um tipo de igreja, tipo de corpo de Cristo, o templo. Quem cuidava do templo era quem? Os levitas. E dali do templo vinham todos os tipos de cultos, todos os tipos de... Precisa mudar na live, Rony, se for trocar aqui, tem que liberar o microfone lá também. Ou então só troca aqui a pilha, não tem problema. Vou te aguardar aqui então. Vamos só trocar a pilha aqui, povo. Então, o que nós falamos até o momento é mostrando que existiam tipos, sombras de coisas que se concretizaram em Cristo. Então, o templo era o quê? Ele era sombra. Ele era sombra do quê? Ele era sombra da igreja, do corpo de Cristo. E isso se cumpriu em Cristo. E depois que veio o templo, o povo levita, que eles eram sustentados pelos dízimos, aí nós podemos agora, pelo sentido espiritual da coisa, trazer para a igreja de hoje. A igreja de hoje representa aquele templo. Então, uma pergunta, né? Se um dos propósitos dos dízimos era cuidar dos levitas, cuidar dos sacerdotes, cuidar dos necessitados, cuidar dos órfãos e das viúvas, nós ainda temos essas coisas nos dias de hoje? Nós temos órfão e viúva hoje ainda? Tem. Nós temos pessoas necessitadas, pessoas que estão passando necessidade. Nós temos sacerdotes hoje? Temos. Não existe aquele sacerdote com o peitoral, com a roupa, aquele urim-tumim, aquele monte de pedra. Mas o sacerdote são os pastores, os apóstolos hoje. Eles representam aqueles sacerdotes. Então, tudo que nós tínhamos de tipo de corpo de Cristo, nós temos como igreja hoje. Então, nós temos todos esses aspectos que a gente falou. Aí, quando a gente vai ler lá em Tiago 1, versículos 26 e 27, olha o que diz a palavra de Deus. Era para eu ler aqui, né? Eu estou lendo no papel, eu esqueci. Porque aqui está tudo marcadinho, colorido, né? E o papel não está. Tiago 1, 26 e 27 diz assim, ó: se alguém supõe ser religioso, ou seja, se alguém se diz, eu sou religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Aí a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta. Agora ele vai falar o que é a religião de verdade. Vai falar assim, ó: a religião pura, sem mácula, para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se, incontaminando do mundo. Então, Tiago tirou isso de onde? Tiago tirou isso de onde? De onde que ele falou que tem que cuidar dos órfãos da viúva? Tirou da lei. E nós estamos falando de Novo Testamento, correto? Ele tirou isso de onde? Que tinha que cuidar dos órfãos da viúva? Tirou da lei. Aí quando a gente vai ver Paulo falando assim a Timóteo,
Timóteo capítulo 5, versículo 17 e 18. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordaceis o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. De onde Paulo tirou isso? Tirou da lei. Ou seja, o que está sendo feito menção por Tiago no Novo Testamento, por que eu estou frisando Novo Testamento? Porque os críticos dos dízimos, eles falam que o dízimo é da lei. Ah, eu não sou dizimista porque o dízimo é da lei. Aí você fala assim, é da lei? É da lei. Aí você fala assim, quando é que veio a lei? Pouquíssimos vão saber falar quando veio. Né? Eles criticam algumas coisas, mas não entendem muito. Aí você fala assim, quando é que veio a lei? Ah, veio com Moisés. Então, como que Abraão ele dizimou? Abraão e Moisés têm quanto tempo de diferença? 1000 anos, talvez, e Abraão veio antes. Aí Jacó dizimou por quê? Tinha alguma lei que mandava? Não, a lei veio depois. A lei veio quantos anos depois? Uns 600, 700 anos depois dele, e ele já dizimava. Então, assim, como que é da lei, sendo que um cara mais de 1000 anos antes da lei já dizimava? Então, o dízimo, ele não está atrelado à lei. Mas aí, quando a gente fala o que Tiago está falando e Paulo está falando, eles estão ainda assim dentro do Novo Testamento fazendo menção da lei, porque eles estão ligando lá. Onde estava escrito de cuidar de órfão da viúva? Na lei. Então, aí, Paulo, quando ele fala assim, pois a Escritura declara, não amordaçais o boi quando pisa o trigo. Sabe o que Paulo está falando? O boi quando ele está trabalhando, o boi está lá no campo trabalhando. Aí a lei, isso estava na lei, não era para tapar a boca do boi, porque ele, enquanto ele trabalhava, ele comia da grama. Então ele está falando o seguinte assim, o obreiro é digno do seu salário, por quê? Se ele cuida disso, na hora de colher, ele não vai fazer proveito? O boi que está cuidando da terra, trabalhando na terra, você vai impedir ele de comer o mato que está aqui, a grama na terra? Então, aí, Paulo está falando menção disso, e ele está citando algo lá da lei. Nós vamos voltar a falar disso aqui ainda hoje. Então, esses dois exemplos, eles são do Novo Testamento, do Novo Testamento, fazendo menção do Antigo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aí da gente. Então, agora uma pergunta que a gente fazer, para fazer a gente pensar um pouco, né? Para fazer a gente pensar. Tipo assim, talvez não aqui, né, não sei, ou quem está assistindo na live, ou alguém que você conhece, ou alguém da Ramp, não sei. Mas alguém talvez não esteja 100% convencido de que ele precisa ser dizimista. Ou que o dízimo, ele é para os nossos dias. Talvez ele ainda acha que é para a lei. Aí nós vamos fazer uma menção aqui. Nós falamos o propósito do dízimo, né? Nós falamos qual que era o propósito dos 3 aspectos. Ele cuidava dos órfãos, das viúvas, cuidava dos sacerdotes, cuidava dos mantimentos do templo. Aí a pergunta é, nos nossos dias, nós precisamos cuidar dos órfãos da viúva? Sim. Nós precisamos cuidar das pessoas que estão desamparadas, necessitadas? Precisamos manter a organização da igreja, não estou falando nem de manter o pastor da igreja, manter a igreja funcionando, precisamos fazer isso? Então, isso tudo vale para hoje, não vale? Valia lá no Antigo Testamento, tudo vale para hoje. É justo da parte de Deus, ele exigir que a gente mantenha o mesmo padrão de lá, sendo que agora a gente não pode usar os dízimos, que era o mantimento que fazia eles manter tudo aquilo. Então, tipo assim, você vai ter que manter o padrão, vai ter que manter a casa sacerdotal, os levitas tudo, o órfão, a viúva, os necessitados, os estrangeiros, porém, agora não vai entrar o dízimo para vocês. Faz sentido? Não faz sentido. Então nós podemos assim, isso não é justo, a gente ter e eu não estou falando assim, não estou dando a minha opinião não, tá gente? Não estou dando a minha opinião, eu acho. Não faz sentido, sendo que nós temos algo que nós precisamos fazer no Antigo Testamento, que era feito através da contribuição dos dízimos, aí hoje nós precisamos continuar fazendo, só que não, o dízimo não é para hoje mais. Então esses cuidados não é para hoje também não, porque a gente fazia com o dízimo, como é que faz? Né? E há quem
Outro dia a gente viu, Lili e eu, a gente estava vendo, nem lembro o que era um programa lá, a mulher deu um ensinamento errado lá, foi você que viu, né, amor? Um relance assim, estava passando em frente à televisão, aí, nem lembro o que era, mas aí a mulher falou o seguinte assim, estava falando do Richarlison, menino, não, estava falando do Richarlison, o jogador do Brasil lá, que o Richarlison meteu 2 gols no primeiro jogo, o cara virou, estourou o cara, né? O pessoal não sabia nem quem era, conhece o STF inteiro, não sabia quem era o Richarlison. Aí, o cara estourou, aí acharam um monte de obra social que o cara faz, um monte de obras. Aí a apresentadora, querendo tipo, mostrar, eu sou culta demais, né? Se diz cristã ainda, tadinha. Aí, não estou julgando ela não, tá? É pelo que ela se diz, não bate com o que ela falou lá. Aí ela falou assim, e você que às vezes não quer dar o dízimo na sua igreja, dá o dízimo ajudando alguém. Tipo assim, faz uma obra social. Fazer obra social é top? É top demais. Mas você não pode fazer com o dia dos outros, o dízimo é seu. Dá para caridade. Aí a mulher falou assim, e você também, que às vezes não quer dar o dízimo na igreja, porque você não sabe o que eles vão fazer com ele, dá lá, ajuda, faz uma ajuda social. Aí, cara, tipo assim, o seu salário, nós vamos trazer assim, o seu salário, ele é de Deus, bacana, é 100% dele. Deus te permite ficar com 90%. Aí na hora de você fazer uma ajuda social, você pega os 10 que é de Deus. Você tem 90 para você fazer, quer fazer ajuda? Faça com seus 90. Não, eu só devolvo 10 para Deus, mas na hora da ajuda eu vou usar dos 10 de Deus, Heraldo. Eu vou pegar dos 10 de Deus. Por isso que a primeira coisa que você tem que fazer, eu peguei isso como hábito, e isso assim, para mim funcionou, tá? Isso não está na Bíblia não, é o hábito. É assim, cara, caiu o pagamento, você já tem que arrancar o dízimo, já e entregar. Porque senão, se deixar para outra semana, você já embola. E no Brasil, deixar para outro mês, nossa, Deus do céu, era pior ainda. Então, aí as pessoas, elas fazem acordos com a parte do dinheiro que não é dela, que é de Deus. Deus já te deu 90% para você cuidar. Aí você quer pegar os 10% que é de Deus e administrar também. Então, atualmente, no nosso mundo de hoje, há quem defenda com unhas e dentes que o dízimo, ele é algo da antiga aliança, e ele ainda, a desculpa dele é para ele não ser dizimista, não, a gente está no período da graça, não tem dízimo mais no período da graça. Beleza. Então vamos lá. Agora, 1 Coríntios, capítulo 9, eu vou ler do versículo 1 ao 16, gente. 1 ao 16, a leitura é longa. Só que essa passagem, esse capítulo 9 de 1 Coríntios, ele é tão esclarecedor, que se você prestar atenção nele nos mínimos detalhes, você vai passar seu dízimo para 40%, tá brincadeira? Essa parte tem que cortar depois do vídeo, senão o pessoal pega essa parte e faz uns videozinhos assim, ó, o pastor lá da Ramp está pedindo 40% agora. Aí eles ligam para o apóstolo. Eles pegam o trechinho, apóstolo, ó, um pastor lá está pedindo 40% agora, lá da igreja do apóstolo Edilson. Ó, capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 9, isso aqui, cara, é tão esclarecedor, presta atenção, ó, 1 Coríntios capítulo 9, Paulo, olha você ver, Paulo defende aqui, cara, Paulo, ele tá defendendo, no capítulo 9 de Coríntios, Paulo está falando o seguinte para a igreja, cara, ele está defendendo que ele podia ser mantido e sustentado pela igreja de Corinto, que a igreja tinha que quase que por obrigação manter ele, só que ele não usou isso da igreja. Ele não usou, não é porque ele não tinha direito, é porque ele não queria pesar a igreja, porque a igreja ainda não tinha entendido isso. Aí olha o que ele fala. Capítulo 9 de 1 Coríntios, do versículo 1 ao 16. Diz assim, ó, não sou eu porventura livre? Não sou também apóstolo? Eu não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois frutos do trabalho no Senhor? Aliás, ele fala assim, acaso vocês não são frutos do meu trabalho no Senhor? Ele está falando com a igreja de Corinto. Aí ele fala assim, se eu não sou apóstolo para outros, certamente para vocês eu sou, porque vós sois o selo do meu apostolado. Ele fala assim, as outras pessoas podem não me considerar apóstolo, mas vocês são, me consideram, porque vocês são fruto do meu trabalho. Paulo está falando isso com a igreja de Corinto. Ele fala assim, a minha defesa perante os que me interpelam é essa. Hã?
Não, esse aqui é treta pura, o capítulo 9 aqui é. Aí Paulo continua assim: não temos nós direito de comer e de beber? E também de fazer nos acompanhar de uma irmã, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Paulo está falando assim: só eu e Barnabé que não temos direito de deixar de trabalhar, ser sustentado por vocês? Aí ele fala assim, ó: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Ele está falando assim, gente, quem que paga para ele mesmo ir para a guerra? Quem é que planta uma vinha e o cara não pode pegar uma frutinha lá e comer? Paulo está falando assim, eu fiz isso tudo. E eu não posso, na hora de colher, se eu plantei espiritualmente, não posso colher materialmente? Paulo está falando isso. Aí ele continua assim, ó: porventura falo isso como homem? Ou não diz isso também a lei? Ele está falando assim, eu estou falando como homem ou eu estou repetindo o que está escrito na lei? Ele está repetindo o que está na lei. Aí ele fala assim, porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com os bois que Deus se preocupa? Ele está falando assim, você não pode tapar a boca do boi enquanto ele cuida da terra. Deixa ele comer da grama, porque é ele que está cuidando. Aí ele fala assim, Deus ia cuidar do boi, mas não ia cuidar da gente? E Paulo está se colocando como um boi o obreiro que está cuidando de vocês, na hora de comer do fruto que vocês estão dando, porque ele está cuidando, ele não pode comer. Aí ele continua assim, ou é seguramente por nós que ele diz, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa no trigo, faz na esperança de receber a parte que lhe é devida, ou seja, se ele cuida da terra, é porque ele espera receber algo de volta. Paulo está falando, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolher de vós bens materiais, ou seja, eu cuido da parte espiritual de vocês, agora no material vocês não podem cuidar de mim, Paulo está falando. Se outros participam desse direito dentre vós, nós também não temos maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Paulo está falando assim, se vocês fazem isso por outros, que nem são apóstolos, porque ele vai falar dentro desse contexto dos falsos apóstolos, por que vocês não fazem isso para nós, que cuidamos de vocês? Aí ele fala assim, mas nós não usamos esse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós, que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira seu sustento, ou seja, quem cuida do culto no templo, ele se alimenta onde? No templo. Aí fala assim, quem presta culto do altar tira seu sustento. Isso é muito claro, isso aqui não é teologia, não é só a leitura do capítulo. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Olha como é que é, simplão esse aqui. Aí ele continua falando assim, eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer, antes que alguém me anule essa glória. Se eu anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Paulo está falando assim, eu tenho todo o direito, e eu mostrei para vocês na lei que eu tenho direito, mas eu não usei isso. Vocês não mantêm a minha casa, porque vocês ainda não entenderam e eu não quis pesar vocês, embora eu tenha direito. Paulo está falando isso. Vocês entenderam até aqui? Agora, aqui nós estamos falando de um contexto onde aquela igreja ela não entendeu isso. Que Paulo tinha todo o direito de ser mantido por ela, mas eles não faziam. Agora eu vou ensinar um negócio para vocês aqui que não tem no Google. Vocês podem procurar no Google, vocês vão achar só no Google do pastor Chesco, não tem no Google isso aqui, tá? Ó, o ciclo da bênção, eu inventei esse nome quando eu estava fazendo esse estudo aqui. Quando a bênção ela vem de Deus, quando a bênção vem de Deus, necessariamente ela volta para Deus. E eu vou mostrar por quê. Capítulo 15 de Gênesis, os que estão estudando teologia aqui, eu falei disso aqui. Capítulo 15 de Gênesis, Deus ele faz uma aliança com Abraão, correto? Que ainda chamava Abrão. Deus faz uma aliança com Abrão. No versículo 13, ele fala assim, então lhe foi dito,
sabe com certeza, Deus estava falando com Abraão, com certeza a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão, será afligida 400 anos. Mas eu vou julgar a nação que vai afligir vocês. Aí agora ele fala assim, ó, e depois sairão de lá com grandes riquezas. Isso Deus falou com Abraão em Gênesis capítulo 15. Vocês vão ser afligidos por 400 anos, mas depois vocês vão sair de lá com riqueza. Presta atenção. Aí eu falei que a bênção quando vem de Deus, ela necessariamente volta para Deus. Ó, aí quando é que foi o cumprimento dessa promessa? Ele falou assim, vocês vão sair com riqueza. Aí em Êxodo 12, 35 e 36, eles estão saindo do Egito. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, ouro e roupa. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que esses lhe davam o que pediam e despojaram os egípcios. Ou seja, Deus falou assim, vocês vão ser afligidos 400 anos, mas vocês vão sair de lá com riquezas. Aí agora eles estão saindo do Egito com riquezas. Aí agora é o resultado de um povo que entendeu que essa bênção vem de Deus. E ela vai voltar para Deus. Ó, Êxodo capítulo 36, eles começam agora a construir o tabernáculo. E Moisés fala assim, eu preciso que vocês tragam agora ouro, prata, cobre, para a gente construir o tabernáculo. De onde o pessoal tinha essas riquezas? Porque eles despojaram o Egito e pegaram do Egito na hora de sair. Mas olha o que acontece, velho. É só nessa parte da Bíblia que tem isso aqui, não tem em outra não, tá? Ó, Moisés chamou Bezalel e Eliabe e todo homem hábil, cujo coração do Senhor, Deus tinha dado sabedoria para esses caras fazer as coisas que tinha no tabernáculo, que Deus tinha pedido. Aí fala assim, ó, esses receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do Senhor no santuário. Aí, porém, a cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias, ou seja, ofertas a mais do que ele precisava. Então, deixando cada uma a oferta que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra e disseram a Moisés, olha o que os caras falaram para Moisés agora. Ó, havia uma promessa em que eles sairiam do Egito com riquezas. Quando eles saíram de fato, eles despojaram o Egito e saíram com riquezas. Agora, na hora de ofertar para a construção do tabernáculo, Êxodo 36, a partir do versículo 5, fala assim, ó, e disseram a Moisés, o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra do Senhor que Deus ordenou. Então Moisés, olha você vê, Moisés teve que fazer um decreto. Moisés ordenou, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo, nenhum homem ou a mulher faça mais obra nenhuma de oferta. O povo está proibido de trazer, porque estão trazendo além do que a gente precisa. Olha para você ver. O povo estava ofertando demais ouro, prata, cobre, bronze, roupa. Aí Moisés teve que fazer um decreto, para de trazer ouro e prata, porque não precisa mais. Fez um decreto que o povo queria ofertar. Por que isso? O povo entendeu quem deu eles foi lá atrás. Eles entenderam que quem deu eles foi Deus. Você sabe quando é que um povo despojava o outro? Quando ele vencia a guerra. Quando você vence uma guerra, você pega os despojos de guerra. O que é despojo de guerra? A riqueza daquele outro povo. Você pega tudo e leva para vocês. É a recompensa de ter vencido uma guerra. Só que eles não tinham guerreado contra o Egito. Deus estava guerreando. E eles saíram. O Egito falou assim, não, vai embora, então vai embora. E deram ouro, prata. Aí agora, na construção do tabernáculo, eles começaram a ofertar tanto que Moisés teve que fazer uma lei. Não traz mais, porque não precisa. Acabou, não traz mais oferta, não traz mais ouro. E o povo querendo ofertar. Esse povo entendeu que a riqueza veio de Deus. Imagina se a gente chegar aqui, na quinta-feira, a gente tem que falar com os diáconos. Gente, faz um muro humano aqui, não deixa ninguém subir aqui mais. Não está cabendo aqui. Imagina, Heraldo. Tem que falar com os pastores. Rodrigão, cerca aqui, não deixa esse homem subir aqui mais, não. Toma a carteira da mão dele, senão ele vai dar tudo. Imagina. O cara, você não quer aceitar, ele joga o celular lá de trás. Era tipo isso que estava acontecendo. O povo não queria parar de ofertar.
Agora eu queria tocar num assunto aqui de sustento pastoral, um sustento do sacerdote da casa, que acontece com o quê? Com aleluia, glória a Deus, com money, só acontece com isso. A oração é necessária também, igual o apóstolo que conta, né? No dia do aluguel, eu vou parar na frente do dono aqui, falar rajar de língua estranha para ele, falar assim, obrigado, esse mês está pago. Não paga, entendeu? Então, ó, e tem uma máxima aí, né, no meio tipo assim, isso é da parte podre da igreja, vamos dizer. Não estou falando da Ramp, é da igreja de forma geral, que o pastor ele só presta, se ele for pastor, ele ainda trabalhar, ele não viver do sustento da igreja. Esse cara que é o bom. Se você falar assim, ele vive, ele é assalariado da igreja, ele não faz mais que obrigação. Agora, se esse cara trabalha, ele fala, esse homem é de Deus mesmo. Porque ele trabalha e ainda é pastor. Agora, o dia que ele ficar por conta, vai falar, esse aí é mais um, só fica mamando aí do dinheiro da igreja. Cara, e assim, tem gente que fala assim, eu não dou dízimo porque eu não dou dinheiro para pastor. Eles falam isso. Então, 2 Coríntios capítulo 2, 17. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e na parte do próprio Deus. Paulo falou isso por quê? Porque naquela época existiam muitos falsos pastores, muitos falsos apóstolos. Pra você ter uma ideia, Paulo, quando ele chegou na igreja de Corinto, ele chegou e implantou a igreja. Ele implantou que o judaísmo não era necessário mais. Não precisava circuncidar. Falava assim, não, a circuncisão é coisa da lei. A circuncisão agora é no coração, não precisa disso. Vocês precisam de Jesus. Quando Paulo saía daquela igreja, ia para outra, vinham esses falsos apóstolos. E eles falavam assim, não, ó, tudo que Paulo pregou é bênção, mas vocês têm que circuncidar sim. Começava a trazer o jugo da lei de volta para a igreja. Então, aí Paulo fala assim, nós não estamos mercadejando a palavra. Mercadejando fala de finança, de vender isso. 1 Pedro 5, 1, 4 diz assim, ó, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastorei o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Esse pastorei, ele está embutido nele, cuidados com a família pastoral. Diz assim, pastorei, é tipo um convite assim, ó. Se o cara chamar assim, ó, trabalha para mim, Heraldo. Quando você fala para o cara assim, trabalha para mim, você já está falando para ele que você vai pagar o salário dele para ele fazer o serviço para você. Você não precisa falar com ele assim, ó, vem trabalhar para mim que eu quero te pagar um salário. Não, eu só trabalho, né, eu estou falando num caso de funcionário, eu só trabalho se vier um pagamento. Então, quando eu convido alguém, trabalhe para mim, eu já estou falando, vou te pagar por isso. Né, já está embutido nisso. Então, quando fala assim, ó, pastorei o rebanho. Então, aqui está um convite de Deus. E Deus, quando ele falou lá para os levitas, ó, vocês não vão receber nada, vocês não vão receber herança, porque eu sou a herança de vocês. Só que todos os dízimos vão vir para cá. E vocês vão ser cuidados disso, com os dízimos. Aí, talvez a gente pode ter um pouco de dúvida com relação ao sustento das viúvas, por exemplo. Porque o dízimo era cuidado dos levitas, do sacerdote, né, do templo, e cuidava dos órfãos e das viúvas, dos necessitados. E a gente pode talvez pensar assim, devemos sustentar todas as viúvas? O que vocês acham? Um de cada vez só, porque senão eu não consigo. Devemos sustentar todas as viúvas? Não. Meu Deus, isso aí ninguém dá conta não. Mas, para não ficar só nas minhas palavras, a Bíblia fala qual que é as viúvas que vão ser sustentadas. Olha para você ver agora o currículo da viúva, que era sustentado pela oferta. Não era qualquer viúva, não. 1 Timóteo, capítulo 5, é do versículo 1 ao 16, gente. A leitura é extensa, mas é porque é muita coisa.
Fala assim, ó, não repreenda o homem idoso, antes exorta-o como seu pai, e aos moços como seu irmão, as mulheres idosas como a sua mãe, as moças como a irmã, com toda a pureza. Agora ele vem falar das viúvas. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas, ou seja, honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria casa e a recompensar os seus primogenitores, porque isso é aceitável diante de Deus. Ou seja, se ela tiver filho ou neto, que a gente ensine eles a cuidar delas. Versículo 5. Aquela, porém, que verdadeiramente é viúva, não tem amparo, ela espera em Deus e persevera em súplicas e orações. Ela vai esperar em Deus, é porque esse sustento vai vir de onde? De Deus. A igreja vai cuidar, os dízimos vão cuidar. Aí fala assim, ó, versículo 7. Prescreve, pois, estas coisas, para que elas sejam irrepreensíveis. Agora está quase aqui, quando falava dos bispos irrepreensíveis, homens de uma só mulher. Olha, você vê que vai valer isso para a viúva, olha para você ver. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Não seja inscrita a viúva, ou seja, não escreva ela para receber a ajuda do dízimo. Não seja inscrita a viúva que conte menos de 60 anos de idade e que tenha sido esposa de um só marido. Olha para você ver. Que seja recomendada pelo testemunho de boas obras, que tenha criado seus filhos, que tenha exercitado a hospitalidade, lavado os pés dos santos, socorrido os atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Olha para você ver. É essa que é a viúva. Era essa a viúva que era sustentada. Aí vai falar assim, ó, mas rejeite as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, elas querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas tagarelando, intrigando, falando que não deve, ou seja, fofocando, né? Aí, olha agora, eu quero, porém, que essas viúvas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois, com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Por último, versículo 16 diz assim: se alguma crente tem viúva em sua família, socorra, e não fique sobrecarregando a igreja, para que essa possa socorrer as que verdadeiramente são viúvas. Ou seja, que não venha qualquer tipo de viúva, porque elas vão sobrecarregar a igreja, e quando uma viúva de verdade precisar, a gente não tem condição. É tipo isso. Então, é todas as viúvas que a gente ajuda? Não. Você vê que o currículo aqui é pesado. Agora, o obreiro que trabalha, ele deve ser ajudado pela igreja? Ficou todo mundo calado, pode responder aí, gente. Ele trabalha fora, mas ele pastoreia a igreja. E deve ser ajudado pela igreja? Pode falar. Faz de conta, o apóstolo nem está aí. Apareceu um e falou assim, deve. Deve ser. Cara, isso aqui, isso nós temos que levar em consideração algumas coisas. O que nós temos que levar? Qual o tempo de trabalho do nosso pastor? Eu não estou falando do nosso pastor geral, do nosso apóstolo aqui não. Eu estou falando disso de uma maneira para a igreja inteira, de todas as igrejas. Qual é o tempo de trabalho dele? Qual que é o tempo de preparo para uma pregação, um estudo, algo que ele vai transmitir? Ou vocês acham que só vem assim, ó, igual o Thanos, assim, estalando o dedo? Estudo, pregação.
Não, eu estou falando o trabalho secular, sem ser o da igreja, né? Para a gente ver se ele merece ou não receber uma ajuda. O tempo de vida com Deus, e com tudo isso ainda ele cuida da igreja e dos membros da igreja. Aí agora a gente pensa assim, se a igreja não tem condição de sustentar a esse pastor, porque é o seguinte, por que isso sempre ele vai ser determinante, a resposta disso, pela igreja? Porque imagina, nós temos uma igreja aqui com 5 pessoas, começou ontem, e eu sou o pastor de vocês. Aí eu falo assim, a partir de semana que vem, eu quero que vocês sustentem agora, que acabou. Não tem condição, vou pensar vocês. Mas agora, quando a igreja ela não tem condição de assumir essa casa por completo, no mínimo tem que ter uma visão, já pensando em quando vai fazer isso. E para fazer isso, já tem que começar a ajudar agora. Porque, imagina, vou colocar números. Imagina que a gente tem que... eu não estou falando da Ramp Church, aqui eu estou falando do cenário de igreja, que precisa de um camarada, de um pastor, de um apóstolo, de um presbítero que fique full time para a igreja. E aí tem gente que vai falar assim, mas ele vai ficar full time e como é que fala? Maratonar Netflix, adoidar, HBO. Vai ter esses caras? Vai ter. Mas esse cara ele vai pagar para quem isso aí? Para quem que vai prestar conta? Para Deus. Então isso aí não está na nossa alçada isso. Aí, imagina que o camarada, ele precisa para viver de, sei lá, vamos colocar bem baixinho, $500 por semana que ele precisa. E ele tem uma família. Aí ele precisa disso. Aí a igreja fica naquela assim, não oferta nada na vida do cara. Para um dia pensar que um dia ela tem condição de ajudar aquele cara, nunca vai acontecer esse dia. Ela já tem que planejar que esse dia aconteça. E para que esse dia chegue, já tem que começar a ir tirando hora de trabalho desse cara, para ele ficar mais tempo na igreja. Porque imagina, você tem um pastor que ele se dedica, o cara queima por Cristo, é pastor de verdade, porque tem um monte de sem vergonha na frente de igreja, e isso é triste falar, mas é verdade. Aí, e o cara, assim, está queimando por Deus, velho. Toda vez que você vem, o Espírito Santo derramado assim, e você ainda não pensar assim, cara, se ele só com esse pouquinho de tempo que ele tem disponível, tá assim, imagina se ele fosse 100%, como que seria? Outro dia eu estava conversando com um amigo, e eu falo isso, não é para engrandecer a Ramp Church, eu não falo isso. Eu falo isso até com muito temor quando eu falo com as pessoas, porque as pessoas podem pensar que a gente está falando isso, porque a gente quer crescer a nossa igreja, quer tal. Aí o cara estava um dia falando assim, não, porque, tipo assim, falando de dom espiritual, porque acontece isso e tal. Aí eu falei assim, esse cara é muito amigo, né? Então eu pude falar com ele, falei, cara, o apóstolo da igreja, cara, é tudo isso aí, só que é todo culto. Aí ele, todo culto, foi, o homem é ousado demais. E assim, quando você tem alguém que flui assim como seu líder, é muito mais fácil você chegar nesse lugar, porque você tem alguém que já está lá, né? Então você sabe o caminho que você vai trilhar. Agora, se não tivesse ninguém lá, onde que a gente estava indo, né? Como que eu vou chegar lá? Ninguém está lá, né? Agora nós temos alguém que está lá, e a gente quer chegar lá, e ele sabe como chegar porque ele está lá. Aí eu falei isso com o cara, ele, não, rapaz, deve que você é bom demais, né? Aí contei alguns casos assim, ele, tem muitos anos que eu não vejo isso, muitos anos. Então você vê que o privilégio que a gente tem de ver isso dentro da nossa casa, não precisa vir um congresso de fora. Eu tive de coração, gente, coisas que eu já vivi na Ramp Church, eu só vivia em congresso uma vez no ano no Brasil. Porque era naquele... E a culpa era de quem? Era da minha igreja? Não era, a culpa era minha, porque eu que tinha que estar fazendo isso, entendeu? Só que eu não tinha ninguém para espelhar. O meu líder não era assim. Eu estou jogando a culpa nele, mas a culpa era minha, né? Então, eu via isso nos congressos, Heraldo. Lotava aquele campo de futebol lá, o Nescau da vida, aí você olhava o cara e falava, rapaz do céu, mas era só aquele dia do congresso. Aí a gente tinha que esperar o congresso do outro ano, no outro carnaval. Só quando o Arlindo Teodoro ia. Só no outro carnaval. Acabava um retiro de carnaval, você já pensava no outro. Só ano que vem agora que eu vou ver Deus fazer isso de novo. Porque dentro de casa não tinha, entendeu? Então a culpa não era do meu pastor, a culpa era minha mesmo, que eu não estava me posicionando. Mas quando a gente tem isso dentro de casa, é diferente. Então, por exemplo, Efésios capítulo 4, versículo 11 até o 13, vai falar do quê? Dos 5 ministérios. Qual que são os ministérios?
Isso aí, são 5 ministérios, né? Cara, é nítido, quando você vê biblicamente, a função de cada um desses ministérios. Quando é que são separados cada um e quando é que nós precisamos de cada um. Quando a gente vê, por exemplo, em Atos capítulo 6, o que estava acontecendo? Alguém lembra o que aconteceu em Atos capítulo 6? Os diáconos aí? Instituição dos diáconos. Por que aconteceu a instituição dos diáconos? Porque as viúvas que eram do povo hebreu e as viúvas que eram gentias, que tinham aceitado a Cristo, estavam reclamando. A nós que somos romanos, a gente está recebendo menor a parte nossa, e ia reclamar com os apóstolos. Aí imagina o apóstolo Pedro, Tiago, João, os caras lá assim, ó. Ai meu Deus, você está dando menos para essa menina que aceitou Jesus aqui, que é viúva. Aí eles falaram assim, cara, a gente não pode tomar conta disso não. Eles entenderam, nós não fomos chamados para cuidar da oferta para as viúvas não. Só que não foi levantou qualquer um, levantou homens cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo. Cara, e colocou esses caras para cuidarem da oferta das viúvas. Porque o que eles precisavam fazer? Perder tempo com? Não é perder tempo, ganhar tempo com a palavra. Você falou assim, cara, eu não posso ficar aqui, não é porque eu não gosto, não é porque eu não quero cuidar das pessoas, porque não é a minha função. Eu tenho que preparar, eu tenho que comer a Bíblia, porque eu tenho essa galera toda para ganhar, entendeu? É função. Ele é mais, não, a função dele é diferente da sua, a função é diferente. Então, a diaconia, ela é menos importante que a não. Você faz o serviço que eu não posso fazer. É assim. E no dia que você mudar essa função, for para outra, alguém vai ter que fazer o que você está fazendo, porque a sua função é muito importante, do diácono. Então, em Atos capítulo 6, a gente vê a distinção entre os chamados de cada um. Imagina os apóstolos tendo que se afadigar na palavra e queimar por Cristo, ir no monte orar e chegar ainda a listinha, meu Deus, estou dando pouco para uma viúva ou para outra. Aí é o que o sogro de Moisés, ele vê Moisés o dia inteiro como juiz sobre o povo lá. O dia inteiro. Uma fila de gente. E o sogro de Moisés só olhando para ele assim, Moisés, não, isso aqui. Dava só, não, é a seu favor, seu favor. Chegava no final do dia, o cara não era ninguém. Aí o sogro dele falou assim, você quer morrer? Você vai ficar como juiz sobre esse povo? Sozinho? Aí Deus falou assim, levanta aí, rapaz, um monte de cara aí, ó, que esse cara cuida de 50, de 100, o outro vai de 100, outro cuida de 1000, e você só vai conversar com os cabeças desses caras aí, ó. Não vai chegar nada a não ser, esses caras vão resolver tudo. Então é assim, são funções diferentes. Aí, 2 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 7 ao 15, olha o que diz a palavra de Deus. Cometi eu, Paulo está falando agora com a igreja de Corinto, a mesma que ele falou aquela hora. Cometi eu, porventura, algum pecado de viver humildemente, para que vocês fossem exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus? Olha o que Paulo fala, que chega a ser absurdo para nós, se a gente entender o que Paulo está falando. Ele fala assim, eu despojei outras igrejas, recebendo o salário de outras igrejas, para poder servir vocês. Porque a igreja de Corinto não entendia. Aí quem estava mantendo Paulo era a igreja de outra região, da Galácia, de Éfeso, mandando oferta para Paulo cuidar da igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto não entendia isso. Aí ele fala assim, eu despojei outras igrejas, recebendo o salário de outras igrejas, para poder vos servir. E estando entre vós, eu passei privações, não me fiz pesado a ninguém, pois aos irmãos, quando vieram da Macedônia, me supriram o que faltava, ou seja, o pessoal de outra região da Macedônia estava suprindo a necessidade de Paulo, e Paulo estava dentro da igreja de Corinto. Aí ele fala assim, ó, em tudo me guardei, e me guardei de não ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada essa glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus sabe. Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que buscam o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois,
que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Agora o versículo 20. Tolerar, olha agora, ele fala assim, ó, estão falando para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, só para você entender, ela se achava espiritual demais, e estava privando Paulo, para falar com Paulo assim, não, Paulo, você não pode viver por isso, esperar algo em troca, era tipo isso. Aí Paulo vai falar com ele assim, vocês que se dizem, né, tão devotos, vocês toleram quem vos escraviza, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie o rosto. Ele fala assim, vocês que se acham tão bons, vocês estão mantendo o cara que nem apóstolos são, e eles estão roubando tudo de vocês, estão assaltando vocês, e vocês estão mantendo esses caras. E eu estou aqui passando privação, estou sendo mantido por outras igrejas para cuidar de vocês, e vocês não podem fazer isso por mim, mas fazem por aqueles que até nem de verdade são falsos. Olha para você ver a situação. Olha para você ver. Sem discernimento, cara. Então, assim, cara, por que vocês acham, gente? O apóstolo falou um negócio muito certo aqui. Às vezes a gente mete o pau lá na Universal da vida, né? Mas esses caras têm um trabalho. Eu estou falando que eles são o exemplo mor, não. Estou falando isso não. Mas eles têm coisas que nós podemos aprender com eles no trabalho social. Mas agora tem gente, cara, que o que ele faz é só assaltar a igreja, mas nada não. E ele nem dá alimento para a igreja. E a igreja está mantendo esse cara e mantendo padrão alto. Gente, um cara que vier, o dia que eu vier aqui, eu estou falando de mim, e eu te falar assim, que o evangelho, de um evangelho fácil, vocês podem falar que eu fiquei louco, que eu estou doido ou estou desviado. Porque não existe isso, não existe esse evangelho. Esse evangelho fácil, de delícias, de vem que você vai prosperar. Não existe isso, não existe isso. Cara, e olha para você ver, quando Paulo ele fala isso, nós estamos lendo aqui o capítulo 11, olha o que acontece, o Paulo está falando que vocês estão mantendo, cara que nem apóstolos são, esses caras, porque os caras, eles falavam assim, ó, Paulo, esses apóstolos pelo menos eles fazem sinais, eles curam as pessoas, eles estavam falando isso para Paulo, e você não faz nada, você escreve carta para nós, mas na hora que você chega, é como se fosse assim, é um leão lá, mas pessoalmente é um gatinho, tipo é manso, é tipo isso. Aí Paulo, e está no capítulo 11, aí no capítulo 12, Paulo vem com uma coisa poderosa, que ele fala assim, ó, existe um homem, que se no corpo ou fora do corpo, não sei, que há 12 anos atrás ele foi levado ao terceiro céu, e ele viu coisas inefáveis que não é digno nem de falar. Aí Paulo começa a falar da experiência que ele teve com Deus. Olha, Paulo nem usou isso, cara, olha pra você ver, Paulo não usou isso para ganhar a igreja. Gente, eu quero que vocês entendam o que eu estou falando aqui, ó. Se eu fosse um camarada do mundão, do mundão que eu falo assim, meu negócio é grana dentro do reino, mas só que Deus me deu o dom de cura. Rapaz, não ia caber de gente dentro da igreja aqui, nós ia ter que comprar isso aqui tudo, quebrado aqui, levantar, não ia caber de gente dentro da igreja por causa de milagre, ia lotar a igreja, a galera tudo atrás de milagre. Só que isso, tem muito ministério que inicia assim. O cara, o mover do cara é dom de cura. E o ministério do cara só cresce porque ele tem isso. O dia que Deus parar de fazer, Deus não vai fazer, mas se Deus parar de usar o cara nisso, a igreja vai embora todo mundo. Porque a igreja só está cheia porque o cara tem o dom de cura. Todo mundo está ali querendo receber alguma coisa, só receber alguma coisa. E esse cara, ele ganhou notoriedade por causa do dom que Deus deu para ele. Só que Paulo, agora ele vem falar assim, Heraldo, cara, 12 anos atrás, eu fui ao terceiro céu. Eu vi coisas que não é digno nem de eu falar. E Paulo está falando assim, isso aconteceu 12 anos atrás e vocês nem sabem disso. Por quê? Eu não usei isso de palanque para o meu ministério. Porque Paulo podia ter começado falando isso. Ele podia ter iniciado o ministério assim, ó, eu fui ao terceiro céu. Aí a galera já ia pirar a cabeça. Ué, que cara que é esse? Ia lotar todo mundo atrás de Paulo. E ele, depois de 12 anos, cara, um dia que ele foi pressionado, ele falou assim, cara, quer saber? 12 anos atrás, eu fui ao terceiro céu. E eu vi coisas que esses caras aqui nem imaginam o que é. Aí ele começa a contar a experiência. Ele contou isso depois de 12 anos, velho. E ele podia ter usado isso de palanque para o ministério. Você vê quem era Paulo. E eu não estou falando que precisa endeusar Paulo, não, tá? Estou falando da pessoa de Paulo.
Aí vem aquelas pessoas, mas a Bíblia fala de graça receber e de graça? Todo mundo sabe, tá vendo? E aí? E aí? O que vocês acham disso aí? De graça receber, de graça dar. Pastor não pode receber nada não, é? Para receber salário, de graça receber, de graça dar. O que vocês acham? Oh, rapaz, esse Bruninho é bom mesmo, viu? Está dentro do contexto, velho. Sabe onde está escrito isso? Olha para você ver. Mateus capítulo 10, versículo 8. Está falando assim, Deus está falando assim, curai os enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebei, de graça dai. Deus está falando aqui de dons. O dom é de graça. O dom você não paga por ele. E a gente tem um exemplo aqui de Simão, que queria comprar um dom. Vocês lembram dessa história? Atos capítulo 8. Olha o que diz. Vendo Simão que o Espírito era dado com imposição de mão dos apóstolos. Mais uma coisa aqui, quando a gente falar de dons, o dons, Paulo fala com Timóteo, o dom que você já recebeu por imposição de mão. E eles falam assim, não pode, você não consegue passar o dom para os outros. Isso aí não existe. E aqui está falando, vendo Simão que o Espírito era dado com imposição da mão dos apóstolos, ou seja, eles transferiam isso. Ofereceu-lhe dinheiro e disse assim, dê-me também esse poder, para que sobre as pessoas que eu puser a mão, elas recebam o Espírito Santo. Pedro respondeu, pereça você e seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. E ele quis comprar. Ele falou assim, você acha que você pode comprar isso? É nesse contexto que Deus falou assim, de graça recebei, de graça dai. Está falando de dom, não está falando de oferta aqui, não está falando de sustento, não está falando nada disso. Só que aí o cara que quer falar mal, o crítico, mas está escrito na Bíblia de graça receber, de graça dai. E aí? Mas também está escrito, e todos foram para a sua casa, você vai usar isso de quê? O que você vai usar isso aí? Aí você vai só para casa? Está escrito isso. Aí, com relação à oferta, eu vou só falar mais um pouquinho de oferta aqui, porque não vai dar para a gente, se a gente falar aqui vai demorar muito tempo. Vocês têm mais 20 minutos ainda, tem? Marcos capítulo 12, versículo 41, 41 até o 44, vai contar uma história aqui bem conhecida para nós, que é a história da mulher samaritana, da viúva, mulher samaritana, nada a ver, da viúva, que ela ofertou, olha pra você ver, Marcos capítulo 12, versículo 41 até o 44, olha o que estava escrito, assentado diante do gasofilácio, deixa eu ler essa outra tradução que eu tenho aqui, que ela pega mais bruto. Deixa eu ver. Marcos. Aqui, Marcos capítulo 12, versículo 41 e 44. Jesus assentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequeninas moedas no cofre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou, afirmo-lhe que a viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobravam, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Cara, algo que a gente tem que reparar aqui, é que Jesus, ele estava sentado, eu vou ter que abrir isso aqui no dicionário, aqui tem um negócio bacana aqui, que eu não lembro de cor. Jesus, ele observava a multidão colocando o dinheiro, ele observava, ele não observava a quantia que a galera colocava. Ele estava observando a maneira em que as pessoas ofertavam, porque nunca foi sobre o valor que você tem para ofertar. É a forma que você vai fazer isso. Tanto que a Bíblia fala o seguinte, se você quiser ofertar, mas se tiver um problema com seu irmão, deixa a sua oferta, conserta com seu irmão, depois você volta e oferta.
Então, se fosse pela oferta, para que isso? Deus, ele aceitava qualquer coisa. Se fosse pela oferta, Ananias e Safira não tinham sido mortos, não, porque eles ofertaram. E eles ofertaram muito mais que a viúva, 50%. Olha você ver, ó. Quando fala assim a palavra de Deus assim, ó, essa da viúva, né? No versículo 44 diz assim: porque todos eles ofertavam do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía para o seu sustento. Olha o que essa palavra sustento significa, velho. Ela significa em grego bios. E sabe o que é bios? Ó, é vida no sentido amplo. Período ou curso da vida. Aquilo pelo qual a vida é sustentada. A mulher, ela deu a vida dela lá. Quando o evangelista está citando assim, essa mulher, ela deu a vida dela como oferta, tudo que ela tinha. Sabe por que não é pelo valor? Porque para mim, talvez, $10 não é dinheiro, não faz falta. Mas para alguém que está necessitado, faz muita falta $10. Talvez você vai passar períodos na sua vida que $50 não é dinheiro. Mas vai ter período que $50 é a alimentação da semana toda. E aí? Então não é sobre valor, é sobre como está a condição do seu coração. Então, Ananias e Safira, eles venderam a terra. E eles ofertaram. Ofertaram 50% do valor. Mas Deus matou os dois. Adiantou, Riva? Foi pelo valor? Não foi. Então, o que Provérbios vai falar? Provérbios 3, 9 e 10. Eu estou terminando, tá, gente? Mais 10 minutinhos. Honra ao Senhor com os teus bens, e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, transbordarão de vinho os seus lagares. 1 Samuel 2, 30. Honrarei aquele que me honra, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Malaquias capítulo 1, versículo 6 ao 10, é aquela passagem que a gente lê muito no período quando vai falar do dízimo, né? Ali eles estavam oferecendo no altar animais mancos, animais com problemas, animais com alguma falha, e isso pela lei não era permitido. Aí Deus fala assim, cara, vocês estão me roubando, e vocês estão perguntando ainda no que nós estamos. Deus fala assim, se eu sou o pai, e o filho honra o pai, onde está a honra de vocês comigo? Se eu sou o Senhor e tem que ser honrado, por que vocês não estão me honrando? Vocês estão me roubando. Aí eles perguntam assim, mas nós estamos te roubando no quê? Aí, nos dízimos e nas ofertas. Porque vocês estão oferecendo para mim animais defeituosos. Aí Deus fala para eles assim, pega esse animal aí que você ofertou agora, leva ele para o governador e vê se ele vai aceitar. Leva para ele isso que você está ofertando para mim. Oferta ali para o prefeito da cidade. Você tem coragem? Mas é porque é para Deus, pode? Aí Deus, ele trata disso, do coração daquele povo. Quando a gente vê a oferta, cara, ela é um tipo de culto também. Porque a gente vê isso em Atos, capítulo 10, 12. Diz assim, ó. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, o que é, Senhor? O anjo respondeu, suas orações, olha agora, suas orações e suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Ou seja, a ação dele, não falou assim, o que você tem no banco, o valor da sua oferta, não. A atitude sua de ofertar a vida dos mais pobres e os necessitados, isso subiu como culto ao Senhor. Então, as orações dele subiu junto com a esmola, velho. Olha pra você ver o nível que é. Então, a gente fazer isso, cara, isso é uma forma de culto. E tipo assim, o apóstolo comentou disso aqui no domingo. A gente contando a Lili e eu, né, a gente até estava no meu cunhado no domingo, né, e a gente estava brincando lá. Isso aqui está só... Hã? Foi ontem, até esqueci. Domingo, né? Parece que tem um mês atrás, foi ontem. Aí você vê como que Deus trabalha.
Vou contar um caso, primeiro vou voltar em ontem, vocês me lembram de ontem, né? Eu acho que eu contei esse caso, não sei se foi no dia da oração, do estudo da oração, mas o cara, 3 pastores que foram para um culto numa igreja, como é que fala? Pentecostal, né? Os caras presbiterianos, aqueles negócios, os caras todos assim, né? E foram num culto na igreja pentecostal. Aí, diz o cara que estava lá, e o cara que chamou os amigos para ir, né? Outros 2 pastores. Aí disse que na hora da oferta, o cara que estava falando a oferta, falou assim: você aí, rapaz, enfia a mão nesse bolso, você está roubando de Deus. E o cara que tinha chamado os pastores, como é que fala? Reformado, os caras tudo assim, ele ficou morrendo de vergonha. Ele falou: nossa, para que o cara está falando isso, né? Você enfia a mão nesse bolso seu aí, você está roubando de Deus, rapaz. Oferta, senhor, na hora da oferta, né? E ele morrendo de vergonha, ele falou: nossa, rapaz, por que esse cara está falando isso? O que os pastores reformados vão pensar de mim, né? Aí quando chegou na hora da pregação, e o cara assim, aí ele falou assim: e aquela pregação foi rasa no mundo, cara. Não tinha conhecimento bíblico nenhum, cara que pregou e falando. Aí o cara falou assim: porque Deus te ama. E tudo que o cara falava era: e Deus, no final, e Deus te ama. Ele falou uns 10 Deus te ama. Na pregação, ele só falava assim: Deus te ama. E o cara com vergonha: nossa Deus, esse cara da igreja, tudo presbiteriana, tudo mestre da palavra, e esse cara só falou de Deus te ama, Deus te ama. Nossa, que vergonha, né? E ele pensando. Aí quando acabou o culto, né, ele está indo embora. Aí ele falou com o cara assim: e aí, o que vocês acharam do culto? Pensou que os caras iam detonar. Ele falou assim: rapaz, a palavra de oferta foi para mim, rapaz. Quando aquele cara falou assim: seu ladrão, tira a mão do bolso, você está roubando de Deus. Eu falei: foi para mim isso, rapaz. Nossa, eu estava na dificuldade de ofertar, e aquele ali me bateu, aquele ali. E ele falou assim: é mesmo? Aí ele: eu sei, o que você achou? Ele: rapaz, a palavra foi para mim. Porque aquele cara frisou tanto que Deus me amava, era tudo que eu estava precisando ouvir hoje. Deus te ama, e o cara tinha falado um monte de vezes que Deus amava. Ele falou assim: era tudo que eu precisava ouvir. Aí ele entendeu assim: cara, não é sobre quem está lá, é o coração de quem está para receber, né? É de falar assim: o meu coração está preparado para receber do Senhor, né? Falar assim: o culto hoje foi meia boca. Por quê? Você estava meia boca. Não é a pregação que foi meia boca, é você que veio meia boca para o culto. Eu não recebi nada, é porque você não estava para receber nada. Você veio cheio de outras coisas e não recebeu nada. E a gente tem que se esvaziar para receber. Aí quando foi ontem, né? A gente estava no meu cunhado lá, e não é fazendo igualitário, né, esses 2 exemplos que eu dei, mas aí a gente comentando lá na igreja, lá na casa do meu cunhado lá, eu falei assim: não, a gente chegou tarde, porque a gente tinha que ir lá em Canera buscar minha menina, que tinha dormido lá, né? Nós chegamos lá, já era quase 5 horas da tarde, pegamos um trânsito ainda daqui para lá. Aí ele falou assim: nossa, chegou tarde. Eu falei: não, o culto acabou um pouquinho tarde e teve uma reunião ainda. Depois do culto teve uma reunião e a gente agarrou mais um pouquinho, por isso que a gente chegou tarde. Aí ele falou assim: e rapaz, aí a gente comentando sobre o culto, falou assim: não, a palavra de oferta foi que é cepadona assim, meu filho, foi uma cepada, que nós estávamos precisando de uma chacoalhada assim. Aí, e a gente pensando assim: nossa, mas que palavra pesada, né? Mas aí o que Deus fez? No final, salvou uma família, ativou outra, e você vê assim: não é a palavra, não é, nossa, ele é muito grosso com a palavra, não. O Espírito Santo, ele tem maneira de trabalhar. Então, aquela família foi ativada ontem, e uma palavra pesada de oferta, salvou um cara e ativou outro, e agora o cara está queimando já, querendo fazer outras coisas. Você vê, é Deus que faz, não é a gente. Então, a gente pensa assim: será que eu estou indo bem, estou fazendo bem? Ali teve um sonho com o pastor Luciano, falei com ele ontem. A Lília teve um sonho com o pastor Luciano, assim, que o pastor Luciano estava pregando esses dias. A Lília sonhou ontem que o pastor Luciano estava pregando na igreja. Aí ontem... Vai ser, Nós ficamos sabendo ontem mesmo. Falei: confirmação. Aí falou assim: rapaz. Aí ele estava preocupado. Eu falei assim: mas a Lília até já sonhou com você, meu filho, então não tem jeito não. É isso mesmo. E ele preocupado, ele falou assim: rapaz,
E, não, e tal, aí aconteceu, eu falei, não, então ali ele sonhou, foi certo mesmo. É isso mesmo. Então, cara, é Deus que faz, não somos nós. Para a gente finalizar, tinha muito mais coisa para falar, mas para a gente não ficar até mais tarde, o dízimo, ele é uma ordenança bíblica. As mesmas coisas que nos movia ou movia o povo de Deus no Antigo Testamento a dizimar, essas coisas ainda acontecem e existem ainda hoje. É a mesma coisa quando os reformados, eles vão pegar Efésios capítulo 4, e eles vão falar o seguinte, ó, quer ver, ó? Nós lemos aqui Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 13. O que está escrito lá? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Nós estamos lendo o mesmo versículo, eu não estou mudando, vou continuar. Com vista, ou seja, para que ele fez isso? Para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, Deus instituiu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para aperfeiçoamento dos santos e para a edificação do corpo de Cristo. Continuando, até que, está falando que até quando vai valer isso? Quando fala assim, até que cheguemos à unidade de fé, pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medição de estatura perfeita e plenitude de Cristo. Alguém está nessa estatura aí? De plenitude perfeita de Cristo? Alguém está nessa estatura? Aí vai uma igreja, vai falar assim, não existe profeta e apóstolo mais. Assim, mas de onde você tirou? Porque está tudo no mesmo versículo. Pastores, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Para quê? Para aperfeiçoar os santos. Para quê? Para a edificação do corpo. Até quando? Até que eles se tornem perfeitos. Alguém está perfeito aqui? Não. Então por que findou o apóstolo e o profeta e continua o mestre, pastor e evangelista? Por quê? Está tudo no mesmo versículo. Não é um capítulo, um livro, outro livro. Está tudo dentro do mesmo versículo. Mas eles falam assim, não, mas não existe mais o apóstolo e o profeta. Mas por quê? Está dentro da mesma frase. Tudo. É para quê? Para aperfeiçoar. A quê? Até ser perfeito. E nós somos perfeitos? Você é perfeito, meu irmão? Não. Se você fosse perfeito, não ia valer nada daquilo mais. O pastor também ia acabar, o mestre também ia acabar. Tudo. O evangelista ia acabar tudo. Nós só vamos atingir isso aonde? Na eternidade, lá não vai precisar de apóstolo mais não, lá não precisa de profeta mais não, lá nós vamos estar com o verbo na mesa, entendeu? Então, aí não dá para você entender, o cara fala assim, não existe mais, mas por quê? Só me fala por quê, então não tem explicação. Então, o que movia o coração de Deus para que os dízimos foram imputados ou inseridos, existe ainda hoje, sacerdotes. Não existe mais o levita, porque o levita era da tribo de Levi, a não ser que alguém aqui é descendente da tribo de Levi, então ele é levita, né? Mas a gente fala assim, o levita daqui, né? A gente chama o músico de levita, é um jeito de falar, mas o levita era descendente da tribo de Levi. Então, só por isso que quando a gente fala assim, eu sou levita na casa do Senhor, é modo de falar, porque levita era descendente da tribo de Levi. Então, assim, o sacerdote existe, que são os pastores, os apóstolos hoje. O órfão e a viúva existe. Existe o necessitado, existe. Como que Deus exigia isso, cuidar dessa galera lá, dava o dízimo para eles, cuidar dessa galera, e ele vai continuar exigindo de nós hoje, mas sem o dízimo não faz sentido. Então, isso está valendo ainda. Então, dízimo ele é da aliança, ele é da lei. O que ele é? A gente falou aqui. Ele é da lei, ele foi instituído na lei, o dízimo. Ele veio antes da lei. O dízimo, eu não sou dizimista porque o dízimo é da lei. Então por que Abraão dizimou? Então por que Jacó dizimou? Esses caras viveram quantos anos antes da lei? 1.500 anos antes da lei? Por que Abraão deu dízimo a Melquisedeque mais de 1.000 anos antes da lei, e o cara fala assim, não, o dízimo é da lei. Ué, que lei é essa aí que veio 1.000 anos antes da lei escrita mesmo, já tinha uma lei? Né? Jacó falou assim, eu vou dar o dízimo de tudo. E nem existia lei, cara. Esse cara falou isso antes da lei. Então, quando a gente vê hoje assim, o dízimo não é para nosso tempo, o dízimo é para período da lei, isso é só uma desculpa de quem não quer
dizimar. Cara, e deixa eu te falar, o dízimo, é o que eu falei, a gente precisa ensinar sobre isso, porque quando a gente não ensina você, e você não dizima, você está perdendo a oportunidade de ser abençoada por Deus dentro de uma promessa que Ele instituiu. Tá? Então, assim, quando você faz isso sabendo, é muito mais fácil. Então, tem muito mais coisa para a gente falar, mas aí por hoje fica nisso. Que Deus vos abençoe